Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Então, vamos lá para a nossa aula teórica aqui. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre documentos médicos. Eu trouxe aqui uma aula, muita coisa, né? Mas eu trouxe aqui uma aula sintética para falar um pouco sobre os principais documentos que vocês, quando forem médicos, que estiverem com o CRM, vão assinar, né? A gente tem uma responsabilidade legal muito grande, né, em relação a vários documentos, atestados, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ok. Então, vamos começar falando aqui, pessoal, do atestado médico, tá certo? O atestado médico, ele é normatizado aí por uma resolução do Conselho Federal de Medicina e é um documento que, comumente, a gente emite ele inúmeras vezes ao longo do dia, né? Ele é um documento que ele é um direito do paciente. Então, quando eu digo assim que o atestado é um direito do paciente, é que ele faz parte da consulta médica. Ele não é algo que não é que é algo solto, né? Então, na realidade, ele faz parte do direito do paciente ter o seu atestado. E essa resolução vem justamente para normatizar a emissão dos atestados médicos. Outra coisa que é importante é que essa atestação, o atestado médico, geralmente ele atesta o quê? Condições de saúde, de doenças, de possíveis sequelas. Isso está normatizado também na Lei 12.842 de 2013, que é uma lei que fala sobre o exercício da medicina. É a lei que fala sobre o que o médico faz, né? E aí a gente tem como atividades privativas essas, né? A atestação das condições de saúde, doenças e possíveis sequelas e a atestação do óbito, tá certo? Então, o atestado nada mais é do que um documento em que eu vou ter a colocação de algo verídico, sempre verídico, né, pessoal? Tem que tomar muito cuidado para não emissão de atestados que não tenham conteúdos que sejam verídicos, tá certo? Esse atestado ele tem um caráter oficial, tá certo? E ele é certificado de forma escrita. Então, eu estou lá, de certa forma, declarando solenemente uma determinada doença, um tempo de afastamento. Quando eu disse a vocês que o paciente ele tem direito ao atestado, ele tem direito à atestação das suas condições de saúde, mas o tempo de afastamento, e se precisa de afastamento, é quem diz é o médico. Então, por exemplo, o paciente, se ele não tiver indicação de afastamento, você não vai dar tempo de afastamento para ele, tá certo? Então, o direito do atestado é do paciente, mas o conteúdo do atestado, quem escreve e quem se responsabiliza é o médico. Além do atestado, a gente tem vários outros tipos de documentos, como, por exemplo, a declaração, tá certo? A declaração, ela é um documento também formal. Muitas vezes você pode dar, por exemplo, uma chamada declaração de comparecimento. A pessoa foi na urgência e foi atendida numa consulta, ou foi numa consulta particular, ou qualquer outra consulta pública, e aí o médico pode dar uma declaração de comparecimento, por exemplo, para aquela pessoa, tá bom? Então, na realidade, ali, eles estão muito próximos, o atestado e a declaração, tá certo? O relatório já é um documento em que você vai estar expondo minuciosamente todas as patologias que o paciente tem. Por que eu estou dizendo isso? Que é importante, pessoal, quando a gente vai emitir qualquer documento, a gente sempre tem que averiguar a necessidade ou não de exposição da doença do paciente. Por quê? Porque a gente tem um sigilo médico, a gente não pode quebrar o sigilo médico. Então, você vai dar lá um atestado para alguém e levar para a empresa. Ali você não coloca CID. Você só pode colocar o CID ou colocar o motivo da doença, o motivo do afastamento ali, se o paciente expressamente quiser que você coloque. E como é que é isso expressamente? Você vai pedir para o paciente assinar no mesmo corpo do atestado, concordando em revelar o CID. Porque nós temos diagnósticos codificados e não codificados. O diagnóstico codificado é aquele diagnóstico do CID. Então, você emitiu um determinado CID
que é o Código Internacional de Doenças, ou não codificada, você falar no corpo do atestado a doença que o paciente tem. Então, o paciente, vamos lá, fulano tal, Dona Maria, José, de preferência, a gente sempre vai colocar um documento logo depois, então, por exemplo, CPF tal, RG tal, né? Encontra-se com pneumonia, necessitando de tantos dias de afastamento laboral. Mas para que eu coloque pneumonia aí, eu tenho que ter o paciente concordando expressamente em revelar o diagnóstico dele ali. Senão, eu vou ter que colocar apenas algo sintético, colocando só o afastamento dele. Isso é suficiente. Não coloquem, de forma alguma, diagnóstico sem autorização do paciente. Isso é infração ética. O relatório é diferente, porque o relatório ele é uma descrição minuciosa das condições do paciente. Geralmente, você vai emitir um relatório para, por exemplo, uma perícia, tá certo? Um paciente vai fazer uma perícia lá no INSS. Então, você tá emitindo um documento para outro médico. Aquele outro médico ele também tem uma responsabilidade legal de manter o sigilo. Então, nesse momento, você não está quebrando sigilo, você está repassando para outro profissional médico que é responsável por receber e saber qual é a doença do paciente, inclusive para gerar algum tipo de afastamento, aposentadoria ou algum outro benefício previdenciário, por exemplo, ele vai precisar saber o que o paciente tem, certo? O laudo, gente, geralmente a gente vai ter o laudo sendo emitido por peritos, né? Então, às vezes é um perito. Você é contratado para ser o perito num processo judicial, ou então você é chamado como assistente técnico para uma defesa, para acusação. Então, você muitas vezes pode emitir um laudo, certo? Perante o juiz, tá bom? Então, os laudos geralmente também, como eles são de cunho judiciais, eles trazem alguma coisa sobre a patologia do paciente, tá certo? Como eu disse a vocês, essas atividades são atividades privativas do médico. E olha outra coisa que é privativa do médico, a determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico. Diagnóstico nosológico é um diagnóstico em que você vai ter um agente causador da doença, uma patologia, tá certo? E aí eu vou ter um prognóstico, por exemplo, eu coloco no laudo que, por exemplo, eu estou emitindo, por exemplo, um boletim médico lá na UTI. Então, eu vou dizer, olha, a paciente se encontra bem, acreditamos que amanhã ela vai ter alta, então eu estou traçando um prognóstico para aquela paciente, né? Então, isso é o boletim. O boletim, geralmente, ele vem de forma um pouco mais sintética, mas ele também traz situações relativas ao paciente. Então, tem que ter muito cuidado em relação ao sigilo médico. Bom, a emissão das declarações dos atestados, como você já sabe, são atos privativos do médico, né? Essas declarações médicas, e é importante que a gente tenha noção de que para que você emita qualquer documento médico, você tem que ter feito o quê? O que vocês aprenderam, vem aprendendo ao longo de todo o curso, até agora, no quarto período, anamnese e exame físico. Ninguém emite um atestado, pessoal, ninguém emite uma declaração, ninguém emite um laudo sem ter um prontuário, tá certo? E no prontuário vocês vão colocar tudo, anamnese, exame físico, tudo isso tem que constar do prontuário, tá certo? Então, a gente vai colocar tudo isso no prontuário. Então, a gente vai colocar lá quais são as condições clínicas do paciente, qual foi a queixa principal dele, tudo isso discriminado do jeito que nós aprendemos, tá certo? Do jeito que nós aprendemos. Depois você vai colocar o exame físico completo do paciente, tudo isso no prontuário, a conduta, tá certo? Os exames complementares que vocês pediram, tudo isso vai ter que constar de prontuário. Não existe atestado emitido sem prontuário. Um atestado que ele é emitido sem prontuário, ele é um documento avulso, e não existe documento avulso, tá certo? Você emitir um atestado sem ter um prontuário, sem ter a descrição do que foi o atendimento do paciente, não existe esse atestado, né? Porque o atestado é consequência desse exame, dessa anamnese, do exame físico, da conduta do paciente. Então, nunca emitam atestados sem um prontuário, tá certo? Não emitam atestados de instituições em que vocês não trabalham e não emitam atestado de instituições em que vocês não estejam no dia atendendo o paciente. Porque se você pega um documento, um atestado com o timbre de uma instituição que você não trabalha, ali você está forjando um documento. Ou se você não estava presente naquele dia, você não atendeu aquele paciente. Mas você pode emitir um atestado
Você pode atender uma pessoa, por exemplo, na sua casa e fazer a emissão do atestado, inclusive com o prontuário completo seu, numa ficha própria, tá certo? Então, você pode fazer isso. O que importa é o quê? É também o carimbo do médico com o número do CRM, tá certo? Então, sempre nos atestados, a gente tem que, nós nos identificamos nesses atestados, com o nome completo, legível, endereço, o número do CRM, certo? O local, a data da emissão do atestado, a gente vai citar a data dos fatos que foram certificados, tudo dentro do atestado, o tempo que o paciente precisa ou não. Não necessariamente o paciente precisa de um tempo de afastamento laboral. Isso vai depender de quem? Da avaliação médica, por isso que a gente precisa do prontuário para avaliação. E por que o atestado é esse documento tão, qualquer tipo de declaração médica, laudo, relatório, são tão importantes? Porque todos têm fé pública. Eles têm o que a gente chama de presunção de veracidade. Então, ele tem presunção de verdade, de ser verdadeiro. E o ordenamento jurídico brasileiro, ele garante ao médico esse poder de atestar, tá certo? Poder de atestar. E o próprio Código de Ética também, ele dá essa competência, mas dá deveres, que são obrigações que nós temos que ter, né, ao emitir esses atestados. Tá bom? Bom, nas emissões de atestados, nós temos uma hierarquia entre os médicos. Então, por exemplo, aqui é uma lei de 1949, que tratou, inclusive, dessa hierarquia entre os médicos. Mas, hoje em dia, se a gente trouxer para a atualidade, a gente vai ver essa hierarquia da seguinte forma. Nós temos aí o médico particular, nós temos o médico que atende no SUS, nós temos o médico do trabalho e nós temos o médico do INSS, por exemplo, né? Então, um médico que um atestado que é emitido por um médico particular, hierarquicamente ele está abaixo, aquele atestado, de um atestado emitido pelo médico que trabalha no SUS, por exemplo, que está abaixo do atestado emitido por um médico do trabalho, que está abaixo de um atestado emitido pelo médico do INSS. Quer dizer o quê? O médico que emitiu um atestado, por exemplo, particular, o médico do trabalho ele pode diminuir o tempo de atestado que foi emitido, certo? Ele deu 60 dias, mas o médico do trabalho pode reduzir, desde que ele faça a avaliação completa, a anamnese, exame físico e acompanhe o paciente, tá certo? Da mesma forma, o médico do INSS pode reduzir o tempo de atestado de um médico do trabalho. O médico do trabalho pegou e deu 30 dias. O médico do INSS pode dizer, olha, eu não concordo, eu acho que ele só tem 15 dias. Assim como ele pode aumentar também. Ele pode dizer, não, eu acho que ele tem que ter 60 dias. Assim como o médico de trabalho também pode aumentar o do outro profissional. Chega lá alguém com 60, ele acha que tem que ter 90, ele vai e aumenta mais 30 dias, tá certo? Então, existe essa hierarquia aí entre essas emissões aí de atestação médica. Bom, então, como vocês viram, né, é necessário que os fatos que são colocados no atestado, na declaração, no laudo, no relatório, eles tenham sido acompanhados pelo médico. Ninguém faz atestação de um documento sem ter avaliado o paciente. Por isso, essa constatação ela é uma constatação pessoal. Você está ali fazendo uma constatação da doença do paciente. E isso vai gerar direitos e vai gerar obrigações. Lembrar que até que se prove o contrário, aquele documento ele é considerado verdadeiro. E, além disso, a gente não pode colocar no atestado, vamos dizer assim, percepções pessoais minhas, opiniões pessoais. O que eu vou colocar são dados relacionados com a patologia e o prognóstico de forma técnica. Então, eu não posso colocar ilações no atestado, não posso colocar opinião pessoal, tá certo? Eu tenho que colocar sempre de forma técnica o que está acontecendo com o paciente, quais são as necessidades para aquele paciente e o prognóstico relativo a um diagnóstico nosológico. E quem emite atestado que não contém veracidade, esse atestado é falso. Assim também, um atestado que é emitido sem um prontuário, pessoal, ele pode ser questionado, porque teoricamente era para você ter feito um prontuário, tá certo, para esse paciente. Então, como eu disse a você, qualquer atestado, declaração, laudo, relatório, ele tem que ter prontuário. Sem um prontuário, é como se você não tivesse feito a avaliação do paciente, tivesse emitido o atestado de forma avulsa. E, consequentemente, pode ser considerado pelo Código Penal como falsidade ideológica e gerar até danos, né? E pode gerar, com certeza, ações de indenização contra o médico que fez essa emissão, além da ação penal,
tá certo? Então, é vedado ao médico que expedir um documento sem ter praticado o ato profissional, ou seja, sem ter examinado o paciente. Então, o que geralmente se chama de atestado gracioso. O atestado gracioso, ele é crime, é a emissão, né? De um atestado que não tem veracidade. Além disso, quando você atesta de forma a obter uma vantagem, certo? Ou seja, eu vou atestar porque fulano de tal vai me dar isso, vai me dar aquilo, ou porque vai me dar voto ou alguma coisa. Isso é vedado ao médico. Isso é infração ética, tá certo? Não se pode usar formulários de instituições públicas para prescrever atestados sobre fatos verificados numa clínica privada. Olha aí, ó, não se pode fazer isso, tá certo? Você tem que emitir atestados do local onde você trabalha e no dia que você trabalha. Se você não tem condições de emitir esse atestado, você pode emitir um atestado de forma em uma ficha própria sua, tá certo? Sem problema algum. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Além disso, pessoal, é obrigatório atestar os atos executados. Então, é dever do médico. Quando eu digo dever, é uma obrigação dele. Ele é obrigado a atestar. Quando o paciente está lá, quando o paciente solicita, quando o representante legal solicita, tá certo? O responsável legal, você tem que emitir o atestado. Lembro que o conteúdo dele é um ato privativo do médico, mas a emissão do documento, ela é um direito do paciente, tá certo? Nós temos aí uma resolução também que trata a respeito dos atestados para fins previdenciários, que inclusive vai colocar situações como aposentadoria, auxílio-doença, acidente de trabalho, reabilitação, tá certo? Então, a gente tem essa resolução para falar sobre isso. E aí, nessa resolução, gente, geralmente o que você vai ter nessa emissão desses atestados, lembre-se, atestado eu posso atestar é um ato genérico, né? Atestar você é qualquer coisa que o médico faz colocado sobre o paciente, tá certo? E aí a gente tem como se fosse um relatório, né? A gente poderia dizer que aqui é um relatório. Esse relatório ele vai ter que ser um relatório completo, porque você vai estar emitindo esse relatório para um médico perito. Nesse caso, você vai ter que especificar o tempo de dispensa, a atividade que você acha que o paciente deve ter. Lembrar que o médico do INSS pode reduzir esse tempo, vai estabelecer um diagnóstico, certo? E tem que estar sempre expressamente autorizado pelo paciente, tá bom? Então, num atestado geral que você vai emitir para uma empresa, nunca a gente coloca CID sem ter a autorização expressa do paciente, tá certo? Pode falar, Valério. Professor? Pode falar. Professor, no caso, o médico necessariamente deverá ter especialidade na área de medicina legal, se ele for designado por algum órgão da justiça, por exemplo? Excelente pergunta essa sua. Na realidade, qualquer médico, o que a justiça cobra? Que nós sejamos especialistas na área. E para nós sermos especialistas na área, a gente precisa ser o quê? Médico. A gente não precisa ser médico especialista em determinada área, não, para fazer um laudo lá na justiça. Inclusive, o próprio Conselho de Medicina, ele tem essa visão, que vocês, quando se formarem, pessoal, vocês podem exercer qualquer atividade dentro da medicina. O que vocês não podem é divulgar que vocês são de determinada especialidade sem ter especialidade, tá certo? Então, tipo assim, vamos supor que vocês terminaram a medicina agora e vocês vão atender lá no PSF. Vocês vão atender paciente da cardiologia, da neurologia, de todas as especialidades, não tem como, da dermatologia. Então, vocês podem atender. O que vocês não podem colocar é dermatologia embaixo do carimbo. Isso não é permitido, tá certo? Isso é infração ética. Não pode colocar se você não tiver especialidade. Você colocou lá dermatologia e você não tem especialidade. Mas eu tenho uma pós-graduação. Não vale para o conselho. O que vale para o conselho, para você se dizer especialista, é apenas se você tem o título de especialista ou se você tem a residência médica naquela área. E você tem que registrar um ou outro. Você ter o título e não registrar também pode configurar infração. Tá certo? Então, você pegou o título de especialista, você vai lá no conselho para poder registrar.
Professor, aí no caso, não tem diferença do título para residência, porque eu sei que uma coisa é você ter título, vamos supor, em cardiologia, outra coisa é você ter feito a residência em cardiologia. Não tem diferença alguma. Você é especialista na área, Aí independentemente se você aparece, tem. aí aparece RQE tanto. Do mesmo jeito. Na realidade, muitos colegas que fazem residência decidem fazer a prova de título, né? Hoje, cada vez mais, é a exigência de que você tenha a prova de título, tá certo? Então, o título de especialista, ele está se tornando cada vez mais uma exigência até de quem fez residência. Então, muitas vezes você faz a residência, aí você vai fazer a prova de título da especialidade, tá certo? Na medicina, gente, você fazer uma pós-graduação pelo MEC, que não seja uma residência, ela não vale como especialidade. Então, você não pode colocar nos documentos médicos que você tem determinada especialidade só porque você tem a determinada pós-graduação. Isso pode valer para você colocar no seu currículo de forma acadêmica, tá certo? Mas não para você colocar no seu carimbo e você fazer atendimento dos pacientes. Voltando rapidamente para a pergunta do Valério, num laudo, por exemplo, num laudo médico, o que o médico... eu não sou especialista em medicina legal. Você vai colocar médico, CRM e acabou, tá certo? Por quê? Porque se você não é especialista em medicina legal, você pode exercer a medicina legal, mas você não pode se dizer especialista. Na justiça, você pode ser perito em qualquer tipo de causa, sem problema nenhum, o CRM até já decidiu isso. Então, como eu disse a vocês, a qualquer área da medicina vocês podem exercer. Vocês não podem se dizer especialistas na área se vocês não têm o título ou a residência, tá certo? E uma coisa que é importante é que pós-graduação não garante a vocês, a qualquer um que se forme, o nome não lhe garante a titulação, não lhe garante registrar no CRM como um especialista, tá certo? Por quê? Porque você vai ter que atender aos requisitos tanto da Associação Médica Brasileira quanto do próprio Conselho Federal de Medicina, tá certo? Que lá eles vão estar dizendo todas as normativas em relação a você conseguir fazer uma prova de título, a você conseguir fazer sua residência e registrar no conselho. Lógico, quem faz residência não precisa fazer prova de título, mas se quiser fazer a prova de título, não tem problema, ele pode fazer a prova de título e passar e ter, além da residência, o título de especialista. Mas a residência já é um título de especialista, tá certo? Então, mais uma vez, reforçando, para você fazer uma perícia, você não precisa ser um médico de uma... Você pode até nem ter especialidade, certo? Você precisa ser médico. Bom, então, quando o atestado ele for solicitado aí pelo paciente com fins de perícia, você vai colocar tudo, né? Então, você vai levar para o médico do INSS. Lá o médico do INSS vai querer saber qual é o diagnóstico e ele não vai querer saber da boca do paciente sozinho. Ele precisa de um documento legal, um documento que tenha cunho de veracidade, de forma técnica. Então, isso é emitido pelo médico do paciente. Então, o médico do paciente vai colocar o diagnóstico, os resultados dos exames, a conduta, o prognóstico, as consequências para a saúde do paciente que ele acha que tem, se ele precisa, quanto tempo ele acha que precisa de afastamento. Lembrar que o médico do INSS pode discordar e pode diminuir esse tempo de afastamento, porque ele tem essa hierarquização. Tá certo? Então, tudo isso eu já falei aqui. Bom, quando a gente fala de atestados, a gente tem um atestado que na realidade, é uma declaração, né? Você atesta o óbito no prontuário e você faz uma declaração do óbito, que é o documento. Então, você constata, né, na realidade, o óbito, né? Então, muitas vezes lá, quando o paciente foi a óbito, você tem que constatar o óbito no prontuário, escrever, constato o óbito, as horas tal, do dia tal. Então, você vai sempre tem que sempre colocar isso. Geralmente, quando você vai constatar um óbito, você tem que colocar antes um relatório de tudo que aconteceu com o paciente, né? Como foi atendido, né? Geralmente, isso já deve ter descrito no próprio prontuário já anteriormente, e você vai colocar que você fez o processo, fez o ACLS, fez o protocolo, por exemplo, de ACLS e fez o atendimento do paciente naquele momento, e aí o paciente foi a óbito, e aí você constata a óbito no dia tal, na hora tal, tá certo? Depois disso, você preenche a declaração de óbito, tá certo? Então, a gente não pode deixar de declarar o óbito, nem de constatar, nem de declarar o óbito de um paciente que a gente
prestou assistência, tá certo? Então, geralmente o que vai acontecer é que se você tiver dúvidas e a morte não for uma morte violenta, nem for uma causa externa, você tem dúvidas, por exemplo, chega um paciente e você tem dúvidas do óbito, não sei qual foi a causa clínica, porque nós, como clínicos, nós fazemos uma avaliação clínica, e aí, nessa avaliação clínica, você pode não ter certeza do motivo da causa-morte. Aí você vai encaminhar para o serviço de verificação de óbito. Se a causa for violenta, se for uma bala, faca, se for uma intoxicação exógena, você vai encaminhar para o IML. Lá o IML vai fazer o exame cadavérico, assim como o SPO também vai fazer o exame cadavérico para definir. Só que um vai ser para mortes violentas e causas externas, que é o IML, e o outro vai ser para causas que são desconhecidas. Tá certo? A declaração de óbito, o documento de declaração de óbito, ele é composto de 3 vias, uma via branca, uma via amarela e uma via rosa. Sendo que a via branca e amarela, ela vai ficar com os familiares que vão levar para ser registrado lá no cartório, tá certo? E levar para o sepultamento, tá certo? As 2 vias. Já a terceira via, que é a rosa, ela fica retida no hospital. E lá ela vai permanecer por 30 dias no hospital. E ela fica por 30 dias para que, caso haja qualquer tipo de dúvida em relação à morte, aquele documento fique retido no hospital para ser vistoriado. Logo depois, esse documento ele é emitido ele é mandado para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, o cartório fica com a via para emitir o atestado de óbito, tá certo? E a Secretaria de Saúde fica com outra via, tá bom? E a outra via fica lá, também lá no cartório para registro de sepultamento. Como é que deve ser preenchido o atestado, a declaração de óbito, pessoal? Essa declaração de óbito ela é composta por inúmeros dados, né? Então, eu vou passar aqui para a gente voltar lá já já. Então, vejam aí, isso aqui é um modelo de uma declaração de óbito. Vocês estão vendo que logo aqui em cima a gente tem um número, ó. Eu tenho o número dessa declaração de óbito. Isso quer me dizer que todas as declarações de óbito emitidas, elas têm uma numeração. E isso é feito de forma proposital. Por que é feito de forma proposital? Porque esse documento aqui é um documento que diz que aquele cidadão ele deixou de ter responsabilidades ali na vida civil naquele momento, porque ele foi a óbito. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao borrar um documento desse. Inclusive, quando um documento desse é borrado, por exemplo, você errou uma letra, você não pode passar um corretivo, você não pode simplesmente riscar em cima e escrever. Ali ele está rasurado. Naquele momento, ele é invalidado, e aí vai o documento, esse documento é informado ao hospital, que vai registrar que aquela declaração daquele número foi extraviada, não é nem extraviada, ela foi rasurada, certo? E esse documento ele segue de volta e é avisado, inclusive, aos órgãos de emissão, às secretarias de saúde. Então, elas têm esse documento como algo que está, e é avisado, inclusive, ao cartório que esse documento ele foi rasurado. Para quê? Para que não tenha outra pessoa que pegue esse documento com essa mesma numeração e tente utilizá-lo para outro fim, certo? Inclusive para fraudes. Então, por isso que esse documento ele vem com essa numeração. Inclusive, o hospital, a Secretaria de Saúde, o cartório, eles têm comunicação para saber que esse documento ele foi rasurado. Aí ele é rasurado, aí você tem que pegar outro documento para fazer. Então, não pode borrar o documento. Por isso que a gente tem que escrever com letra de forma, com caneta, tá certo? Além disso, eu tenho que ter documento de cujos, ou seja, do falecido, certo? Então, o de cujos, o falecido, a família, o representante dele lá, na hora ele tem que me trazer um documento, uma certidão de nascimento, tem que me trazer os documentos necessários para que eu possa preencher. Por exemplo, eu vou lá preencher para ele o município que ocorreu o óbito, qual foi a unidade federativa do município, vai ser preenchido qual foi a data, o tipo de óbito, a naturalidade do paciente, o nome de cujos, do falecido, o nome do pai dele, o nome da mãe, qual é a data de nascimento dele, qual é a idade dele, o sexo, a raça, certo? Tudo isso constante aqui, certo? A escolaridade, o estado civil, e você sempre vai colocar de forma, sempre isso aqui vai ser sempre verdadeiro, até porque isso aqui, a declaração de óbito, pessoal, ela serve para fins de
estatísticos, né? Ela serve para fins epidemiológicos. Então, a gente sempre tem que estar preenchendo isso aqui tudo de forma fidedigna, certo? Até porque se você preenche um documento desse com falsidade, você está agindo com falsidade ideológica, que é crime. Então, não usa-se siglas. Então, por exemplo, paciente faleceu, teve um acidente vascular cerebral. Você vai colocar AVC? Não, você vai colocar acidente vascular cerebral. Sempre você vai colocar completo. Pode dizer, Milena. Ele tem clínica privada ou só em órgãos públicos, tipo Não, hospital, PSF? a declaração de óbito ela fica disponível para qualquer hospital privado, qualquer instituição pública, entendeu? Então, tipo assim, nos hospitais privados, se vocês trabalharem, se o paciente falecer, vocês vão preencher a declaração de óbito lá naquele hospital privado, assim como vão no hospital público, assim como vão no PSF. Clínica certo? também Então, privada? clínica privada também. Se o paciente falecer na clínica, também preenche lá o documento, tá certo? Até porque, olha, se vocês observarem, dentro aqui do atestado, a gente tem que dizer, ó, aqui a segunda parte, aqui a primeira partezinha dele, né? Eu já mostrei para vocês os dados de preenchimento. Aí nós temos a segunda parte dele, eu vou colocar aqui o logradouro de onde o paciente morreu, o logradouro de onde o paciente morava, né? O número, o CEP, o bairro, o município de residência dele. Aí eu vou colocar onde ocorreu o óbito. Onde foi que ocorreu o óbito? Foi no hospital? Aqui não importa se foi público, se foi privado. Foi na via pública? Eu vou marcar. Foi no domicílio? Foi em outro local? Foi em um local que ninguém sabe? Ou seja, ele simplesmente chegou lá no hospital, ninguém sabe onde foi que ele faleceu, já chegou falecido, foi levado para o IML, foi levado para o SVO, tá certo? Se for na via pública, professor, quem é que vai dar o atestado? É para onde levar? Tipo, se foi para o Getúlio Vargas ou se foi para o HUT? O médico que atender... Se o paciente faleceu na via pública, ele faleceu lá na via pública, o que acontece? Naquele momento, você tem que saber se ele teve algum atendimento médico ou se ele não teve atendimento médico. Se ele não teve atendimento médico, vai ser ligado, geralmente se liga para o serviço de verificação de óbito, se for uma causa não violenta, e se for uma causa violenta, ligado para o IML. Suponhamos que ele estava na rua e atiraram dele lá no meio da rua, ele caiu e morreu lá no meio da rua. Ali o IML vem recolher o corpo, certo? Assim como o serviço de verificação de óbito vem também se ele infartou no meio da rua. Se deu tempo do SAMU chegar e o SAMU fez todo o atendimento, e ele conseguiu, pelo menos, manter um certo nível de vida ainda do paciente, ainda sinal vital, e levou para o hospital. Na hora que ele chegar lá no hospital, se ele falecer no hospital, o hospital que vai dar o atestado, a declaração, né, no caso. Entenderam? Entendi. Da mesma forma que se for na estrada, né, dentro da ambulância. Então, o que acontece? Isso é uma situação bem complicada, porque quando o paciente, o ideal é que a gente não transporte o paciente com instabilidade numa ambulância, porque ele pode falecer ali dentro da ambulância. É aquele médico que está transferindo o paciente que é o responsável pelo paciente. Às vezes a gente se depara com situações em que o paciente é mandado para algum hospital sem a presença de um médico. Isso é um risco muito grande, e o médico que seria o receptor desse paciente não é o responsável pelo paciente, é quem está enviando o paciente. Professor, ele faleceu, faltava 1 quilômetro para entrar dentro do outro hospital. A responsabilidade é do médico que enviou o paciente. Tá bom? E se na unidade não tiver médico, só tiver o motorista e o técnico de enfermagem? Dentro da ambulância? Sim, se ele morrer dentro da ambulância e não tiver o médico. Aí, nesse caso, o médico que enviou o paciente é o responsável. Porque ele tem que ter, para ele ter entrado na ambulância, algum médico deve ter mandado ele, né? Dentro da ambulância. Você está dizendo uma situação em que ele não passou por médico algum? Tipo assim, teve um acidente, chegou uma ambulância lá. Como acontece no interior, né? Aí geralmente é só o motorista e uma técnica. Ou às vezes Mas é só um acidente grave? Um acidente grave que você está dizendo? Aí ele foi e morreu no caminho, antes de chegar no hospital, sem ter médico na ambulância. Aí o hospital que receber é que vai dar o atestado? Com certeza, porque aí não tem, tipo assim, não tem como, o médico que for da localidade, por exemplo, se eu só tenho um médico na localidade, é aquele médico que vai dar a declaração de óbito, entendeu? Aí ele vai avaliar como aí ocorreu um acidente,
Ou seja, ele, sei lá, eu entendo que a situação que você está me dizendo é porque teve um acidente, né? Se teve um Exato. acidente, ele vai encaminhar para o IML, né? Entendi. Entendeu? Ele não daria, porque como foi um acidente, uma causa externa, aí ele enviaria para o IML, mas ele vai fazer ali o atendimento inicial ali, ó, constatar o óbito, ele tem que constatar, certo? Você não emite a declaração, mas você constata o óbito. Então, são duas coisas diferentes. Você faz o prontuáriozinho dele, que ele deu entrada já em óbito, aí você vai escrever tudo, descrever a ausência de sinais vitais, certo? Paciente já em parada cardiorrespiratória, você vai escrever tudo isso e constatar o óbito. Aí você constata o óbito do paciente. O médico não pode enviar o paciente para o IML sem nem ter constatado o óbito do paciente, não. Se ele viu, se o paciente chegou a ter acesso a um médico, esse médico, no mínimo, tem que examinar o paciente e constatar o óbito para enviar para o IML. Entendi, professor. Tá bom? Então, assim, você vai colocar o estabelecimento em que ocorreu o óbito, a ocorrência, né? Por exemplo, se foi na via pública, você vai colocar na rua, tal, vai colocar aqui o local onde ocorreu o óbito, né? O endereço da ocorrência, ou do estabelecimento, ou da residência, tá certo? Se for fora, por exemplo, endereço da ocorrência, se for fora do estabelecimento da residência, tá certo? Então, o estabelecimento aqui a gente não vai, infelizmente, preencher, porque não vai ter um estabelecimento se ele morreu no meio da rua, né? A gente vai colocar o endereço onde ele morreu, tá certo? E aí, professor, esse espaço fica branco? Não, isso aqui a gente passa um traço. Documento como esse, que é uma declaração de óbito, a gente nunca deixa nada em branco. A gente sempre passa traço para inutilizar aquela parte ali, um traço, né? Você passa um traço para poder você evitar que alguém coloque alguma coisa aí e torne o atestado falso, né? Faça alguma coisa para descaracterizar o atestado, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Inclusive para óbitos fetais. Um dia desse teve uma pessoa que me mandou uma mensagem me perguntando, era até uma colega advogada, me perguntando, doutor, quando é feto, precisa da declaração de óbito? Precisa. Está aqui, ó. Você vai ter um preenchimento exclusivo para os óbitos fetais de menores de 1 ano. Então, você vai colocar aqui, né? Escolaridade, tudo direitinho também, tá certo? Para a mãe, a gente vai colocar informações sobre a mãe também, né? Duração da gestação, tipo de gravidez, qual foi o parto, certo? A morte, se a morte tem relação com o parto, como eu lembro a vocês, isso aqui tem característica epidemiológica. Então, se você tem uma mortalidade relacionada com o parto, então uma mortalidade aí puerperal, certo? Então, você tem que constar isso, né? Porque isso entra nos índices lá de natalidade. Professor, quando o paciente morreu no caminho para o hospital e o SAMU foi chamado, o médico do SAMU pode declarar o óbito ou necessariamente tem que ser o médico do hospital? Qualquer médico, Linda, pode fazer a declaração de óbito, qualquer médico que atendeu o paciente, que constatou o óbito do paciente. Não tem essa limitação. Geralmente, o que ocorre é que quando o SAMU já vai levando o paciente para o hospital, lá no próprio hospital, muitas vezes o médico do SAMU às vezes não sabe dizer ao certo qual é a história clínica, certo? Pode ser que ele não saiba. Por quê? Porque pode ter chegado lá no óbito, a família não sabe dizer do que foi, ele pode ter uma impressão em relação a isso e muitas vezes ele leva para o hospital. Lá no hospital, muitas vezes tem um serviço de patologia, por exemplo, no HUT mesmo a gente tem um serviço de patologia. Né? E nesse serviço de patologia, o próprio patologista pode fazer a avaliação do corpo, tá certo? Então, aí ele faria esse atestado. Mas qualquer médico que atendeu o paciente pode. Inclusive, a gente vai ver que a gente tem um campo. O médico que atendeu, o médico substituto. O ideal, Isabelle, é que como aqui, como ele colocou na frente aqui, que preenchimento exclusivo para óbitos fetais, não necessariamente você precisa colocar o traço aí, tá certo? Por quê? Porque você não necessariamente precisa colocar, porque aí é um preenchimento exclusivo para óbitos fetais. Então, se é um paciente que faleceu de 50 anos, qualquer informação que se coloque aqui, ela é inválida, né? Então, automaticamente você exclui essa parte aqui, porque ela se refere ao óbito de alguém que fala que tinha 50 anos, que tinha 20 anos, que tinha 30 anos, tá certo? Então, a gente não necessariamente precisaria passar um traço aí. Mas se quiser, não tem problema também. Certo? Espero ter respondido aí a Isabelle.
Bom, e aí, pessoal, a gente chega numa parte que é extremamente importante. Vejam que aqui a gente continua, né? Óbitos em mulheres, né? A morte ocorreu durante a gravidez, o parto ou o aborto, a morte ocorreu durante o puerpério, teve assistência médica, se teve, não teve, ou se ninguém sabe se teve, foi confirmado um diagnóstico por algum exame complementar, foi alguma cirurgia, teve necropsia, né? Teve necrópsia realizada no corpo, tá certo? E aí a gente tem aqui, pessoal, essa segunda parte, né? Em que a gente vai colocar a causa-morte, né? Nós vamos ter aí duas partes, a parte 1 e a parte 2. A parte 1, ela vai trazer, como vocês estão vendo aqui, numerada A, B, C e D. E a parte 2, nós vamos ter dois campos. A parte 2, ela é composta de doenças que podem ter contribuído para o evento óbito, tá certo? E as partes A, B, C e D, elas vão estar relacionadas com o fato em si que levou ao óbito. Então, suponhamos que um paciente ele foi um paciente que teve um acidente vascular cerebral, e evoluiu com pneumonia broncoaspirativa, evoluiu com sepse e choque séptico. Então, você colocaria aqui acidente vascular cerebral, pneumonia broncoaspirativa, sepse de foco pulmonar, e no A, choque séptico e foco pulmonar. O A, gente, é a causa imediata da morte, tá certo? É a causa que foi a principal causadora da morte. Geralmente, pessoal, o A ele vai ser sempre choque, né? Seja choque cardiogênico, seja choque obstrutivo, distributivo, ou choque hipovolêmico. Então, geralmente, se você coloca um desses tipos de choque, no A vai estar correto. Você pode não preencher todos esses campos do A, você pode não preencher todos os campos B, C ou D, mas o A ele sempre tem que estar preenchido, tá certo? Porque ele é a causa imediata da morte, tá bom? Então, o ideal é que você sempre venha na sequência, tá certo? A parte 2 pode não estar preenchida também, mas se você quiser preencher, pode. Então, por exemplo, se esse paciente que teve um AVC, do exemplo, ele é um paciente hipertenso diabético, eu vou colocar hipertensão arterial sistêmica, por extenso, sem abreviar. E aqui, ele é diabético, diabetes, mellitus, tipo 1, tipo 2, aí você vai colocar aqui, tá bom? Aqui do lado tem o CID que você colocaria para cada uma dessas doenças, tá certo? Então, lembrar disso, o A sempre tem que estar preenchido, e aqui é uma sequência de D para A. Então, se começou com um acidente vascular cerebral isquêmico, evoluiu com pneumonia broncoaspirativa, fez sepse de foco pulmonar, e depois fez um choque séptico de foco pulmonar. Então, o preenchimento correto é dessa forma. Se ele era hipertenso e diabético, hipertensão arterial sistêmica, porque contribuiu, e diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, a depender do tipo de diabetes do paciente. Entendido aí, pessoal? Bom, feito isso, pessoal, a gente vai assinar o nosso nome, colocar o número do CRM e dizer quem eu sou. O médico que assina atendeu o falecido, né? Que está assinando aqui, ele atendeu o falecido. Aí você coloca sim, se é o substituto, se é o médico de ML, se é o médico de serviço de verificação de óbito, tá certo? Ou se é outro, tá certo? Vou colocar o meio de contato, o meu meio de contato, né? Para que, caso tenha alguma alteração aqui nesse atestado, a pessoa entre em contato comigo. Uma vez eu emiti uma declaração de óbito, né? Eu dei uma declaração de óbito de um paciente que eu tinha atendido, e aí depois a pessoa me procurou para fins de um seguro, acho que era um seguro de casa, a pessoa tinha falecido e ele tinha um seguro, e a família me procurou porque o banco estava querendo um laudo, como se fosse um laudo médico sobre as condições do paciente. Se você é o médico do paciente, você não pode ser perito do seu próprio paciente, viu, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Então, no dia quando ela me procurou, eu até expliquei para ela e disse para ela, olha, eu não posso dar um laudo sobre ele, porque eu não posso pegar esse laudo e entregar para o banco, porque eu não posso ser perito do meu próprio paciente, tá certo? Então, a empresa, o banco, ele tem que contratar um médico para fazer a avaliação do prontuário do paciente, da história clínica do paciente, para saber se é contemplado aquele seguro e, consequentemente, o paciente tem direito ao seguro, a receber o montante do sinistro gerado aí no seguro, tá certo? Mas quando nós emitimos declaração de óbito, não caiam nisso, não façam isso, não deem laudo para bancos, para instituições financeiras do paciente que vocês atenderam. Vocês estão atuando aí como peritos nesse momento.
Então, vocês não podem ser peritos do seu próprio paciente. A data do atestado você vai colocar e a assinatura. Bom? Professor, Oi. só retrocedendo bem um pouco, lá no campo que o senhor fala de causas da morte, né? Sim. Assim, não obstante, a gente se depara com algumas situações em que o médico coloca uma causa aí no ar de parada cardiorrespiratória, né? E, logicamente, que todo mundo vai morrer, todos esses eventos vão culminar numa parada cardiorrespiratória. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa situação? Na realidade, parada cardiorrespiratória, como você falou, qualquer paciente vai morrer de parada cardiorrespiratória. Isso não é motivo de causa-morte. A causa-morte é o que levou o paciente a falecer. Todo mundo vai morrer de parada cardiorrespiratória. Por isso que eu disse a vocês que vocês, quando forem dar a causa-morte aqui no ar, lembrem-se de que os pacientes geralmente vão morrer de choque. Ah, professor, o paciente ele foi um suicídio. Como foi esse suicídio? Ah, ele deu um tiro na cabeça. Beleza, ele deu um tiro na cabeça. Então, você já tem uma causa específica, suicídio, lá no ar. Tá certo? Que geralmente o médico do INSS, do IML vai colocar. Agora, você está lá no hospital e aí chega um paciente infartado. O paciente teve um infarto agudo do miocárdio. Aí ele evoluiu com edema agudo de pulmão. Do edema agudo de pulmão, ele fez, por exemplo, uma pneumonia. E dessa pneumonia, ele evoluiu com sepse e choque séptico foco pulmonar. Estou dando um exemplo aqui. Então, você colocaria o quê? Infarto agudo do miocárdio. Você colocaria edema agudo de pulmão, pneumonia, aqui embaixo. E aqui colocaria choque séptico de foco pulmonar ou sepse de foco pulmonar. Tá entendendo? Então, assim, não tem segredo isso aqui, pessoal. Se você sabe da história clínica do paciente, você consegue preencher todo ele tranquilamente. Então, eu vou dar outro exemplo. Ah, professor, mas ele teve um infarto agudo do miocárdio e teve um óbito fulminante. Então, vamos lá. Ele era o quê? Hipertenso? Provavelmente pode ter tido uma crise hipertensiva. Chegou com a pressão de, 200 por 110. Aí você vai colocar aqui, crise hipertensiva e infarto agudo do miocárdio. Então, e aí você colocaria o que aqui na parte 2? Hipertensão arterial sistêmica. Então, assim, é bem tranquilo o preenchimento, certo? É você saber a história clínica do paciente. Se você tiver dúvida, aí você, não sei o que foi que aconteceu, pode ser uma malformação, eu não tenho como dizer que é uma malformação, pode ter sido uma intoxicação, eu não sei como dizer, então você vai mandar, se você acha que é intoxicação para o ML, se você acha que é uma outra situação, você vai mandar para o SVO. Tá certo? Então, sempre é importante que vocês tenham essa ideia, tá bom? Teve uma vez que uma pessoa me ligou, uma colega me ligou, e ela estava no plantão, e aí tinha uma pessoa que tinha falecido, e um cunhado aventou que aquela pessoa tinha falecido por uma intoxicação. Aí ela me contou a história clínica da paciente. Eu digo, olha, o paciente começou um quadro de hemorragia aguda, hemorragia gengival, certo? Começou o quadro de hemorragia não só gengival, tinha peteca, assim, tudo. Olha, eu acho que aí o TAP alargado, INR alargado, eu acho que aí é bom você investigar a intoxicação, por exemplo, o chumbinho, né? Então, assim, sempre importante vocês ficarem de orelha em pé. O cunhado sugestionou, a paciente chegou com um quadro de uma hemorragia, está pensando até que intoxicação por chumbinho aí, por exemplo, manda para o IML, né? Não vai dar uma declaração de óbito dessa sem saber do que o paciente tem. Se tem uma suspeita já rolando, então você vai mandar para o IML. Aí o IML vai dizer a causa morte, tá certo? Mas não sendo essa situação, é bem tranquilo você preencher aqui essa parte das causas do óbito, tá bom? Sem problema nenhum. Você consegue. Por exemplo, o paciente teve COVID, aí você vai colocar aqui, ele teve, vamos supor que ele teve COVID, evoluiu com pneumonia e morreu de choque séptico pulmonar. Você vai colocar aqui C, infecção por Covid-19, né? Logicamente, você não vai botar pelo novo coronavírus, né? Você vai botar dessa forma. E aí você vai colocar aqui em cima pneumonia, e aí você vai colocar aqui choque séptico pulmonar. Tá certo? Então, não tem segredo. Se você quiser colocar no ar direto Covid-19, você pode. Não Covid-19, né? Infecção pelo novo coronavírus. Você pode até colocar o Covid mais entre parênteses, mas você tem que colocar por extenso o nome. SARS-CoV-2, né? Ok, gente? Alguma dúvida aí? Professor, no caso do suicídio, você só preenche o A mesmo e deixa?
Na realidade, o A ele é a causa imediata. Se o paciente teve suicídio, então o A já está contemplado. Você conseguiu colocar no A o que foi que causou. O que você nunca deve deixar de preencher é o A, certo? O A ele sempre tem que ter, porque ele é a causa imediata da morte, é o que levou, certo? Então a gente tem que estar com isso preenchido sempre, tá bom? Então sempre o A tem que estar preenchido. Você pode até não ter preenchido o B, o C e o D. Não há um problema você não o preencher, mas o A nunca pode deixar de ser preenchido. Certo, Às vezes o obrigada. paciente não tem comorbidades, por exemplo, ou até o paciente tem. Você pode colocar, por exemplo, depressão grave, suicídio, por exemplo, no B, depressão maior, e aí no A colocar suicídio, por exemplo. Pode ser, tá certo? E aí, se ele tiver mas ele é hipertenso, ele era diabético, mas aí será que teve correlação, né? Porque na parte 2 são outras condições que contribuem para a condição dele de ir a óbito, né? Vão fazer essa avaliação. Suicídio, só se vocês forem médicos do IML que vocês vão estar preenchendo essa parte, né? E aí, como eu disse a vocês também vão dizer qual foi o tipo, né? Se é acidente, se é suicídio, se for homicídio, se for um acidente de trabalho, por exemplo. Se é um acidente de trabalho, pessoal, também a gente também assinala aqui também. Isso aqui serve para fins epidemiológicos, tá certo? Qual foi a fonte da informação? Por exemplo, se foi um boletim de ocorrência, se foi no próprio hospital que foi obtida essa informação, se foi, por exemplo, a família que falou, se foi outra situação que ninguém sabe dizer, ou uma situação que não está contemplada aqui nesses itens, ou se não se sabe quem deu essa informação, foi uma informação constatada, né, e não uma informação que alguém lhe disse. E aí você pode até colocar a descrição sumária do evento, incluindo o tipo de local da ocorrência, tá certo? Se for em via pública, a gente vai sempre anotar o endereço. O cara se suicidou no meio da, sei lá, se suicidou no meio da rua, certo? Então você vai colocar. Aí ele deu um tiro na cabeça no meio da rua e caiu ali no meio da rua. E você vai colocar o local, né? Foi suicídio, vai colocar o local da ocorrência. E pode fazer essa descrição, né? Você pode colocar o uso de arma de fogo, certo? Com ferimento por projetil de arma de fogo em encéfalo, em caixa craniana. Aí você vai colocar dessa forma, tá certo? Se tiver testemunhas, você vai colocar, ou se tiver alguém que declarou isso para você, alguém que disse quem foi a família, né? Então você vai colocar o nome da pessoa, tá bom? Bom, vamos falar mais especificamente aqui, pessoal, do boletim. O boletim médico, ele é um documento em que você está revelando um conhecimento em virtude do exercício da profissão, tá certo? Então, muitas vezes é o que a gente vê na televisão. Às vezes o médico ele vai, uma pessoa famosa, então você vai fazer um boletim de alguém naquela situação, tá certo? E lembrar que mesmo nessa situação você não vai revelar o diagnóstico do paciente, tá certo? Mas existem aí 4 situações em que você pode revelar as condições do paciente, revelar o diagnóstico do paciente. Uma é o motivo justo, 2 é o dever legal, tá certo? E 3 é quando o próprio paciente pede para que seja revelada a doença dele, tá certo? Que é justamente o que a gente vinha discutindo. Então, o motivo justo é algo que está levando, por exemplo, a uma situação que você é obrigado a dizer qual é o diagnóstico. Então, por exemplo, o cidadão está com COVID-19, uma doença de notificação. Então, você vai, doenças de notificação compulsória, você vai ter que revelar para a autoridade competente o que o paciente tem, que inclusive entra até dentro de dever legal, porque você tem o dever legal de colocar também o que o paciente tem, porque é uma doença de notificação compulsória. Dever legal também, o juiz lhe solicita que você revele o que aconteceu, o que aconteceu com o paciente. Então, você também vai utilizar. Outra situação é quando o médico está fazendo a defesa dele próprio. Quando o médico está fazendo a defesa dele próprio, ele pode pegar o prontuário do paciente e abrir o prontuário do paciente e fazer a discussão, porque ele está comprovando que ele fez o atendimento adequado do paciente. Então, nessas condições também, o Código de Ética permite, tá certo? Veja, que ele coloca assim, permanece, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão. Permanece essa profissão, independente dessas outras causas, permanece essa profissão
pelo fato, mesmo que o fato tenha sido de conhecimento público. Ou seja, suponhamos que é uma pessoa muito famosa, essa pessoa faleceu, e aí você foi o médico que atendeu. Aí você vai fazer uma postagem lá no Instagram dizendo do que ela morreu. Isso não é permitido, tá certo? Quando você está como testemunha e o seu testemunho vai levar, por exemplo, o cidadão a uma exposição a um processo penal, também a gente tem aí o Código de Ética colocando isso como um impedimento, tá certo? Então, é importante a gente ter essa ideia. Lembrar, gente, que quando a gente fala autoridade judicial, né? Então, juiz, né? Tem que ter um mandado judicial, tem que ter algo expedido pelo juiz. Então, lembrar que sempre quando a gente vai emitir um boletim médico, tem que ser de forma sóbria, impessoal, de forma verídica e sendo sempre rigorosamente fiel ao segredo médico. Então, vai fazer uma entrevista para falar das condições do paciente, você não vai revelar o que o paciente tem, você vai dizer se o paciente se encontra melhor ou não melhor, se tem pressão de alta, não tem pressão de alta, mas não vai dizer a patologia do paciente, certo? Se você não se sentir à vontade, pessoal, suponhamos que você é o médico da UTI, tem uma pessoa muito famosa, você é o coordenador da UTI, e aí você diz assim, olha, não me sinto à vontade para dar esse atestado. Você pode pedir para o conselho, você oficia ao Conselho Regional de Medicina, e o Conselho Regional de Medicina, ele pode se pronunciar sobre as condições clínicas do paciente para a imprensa, por exemplo. Se você não se sentir à vontade para fazer isso. Eu acho até que a melhor forma de você fazer isso é oficiar ao Conselho Regional de Medicina para que o próprio conselho emita a opinião a respeito das condições gerais do paciente, tá certo? Lembrar que todo boletim ele tem que ser assinado pelo médico que está atendendo ou ser assinado pelo médico responsável e subscrito pelo diretor técnico da instituição, tá certo? Bom, outros documentos que são importantes para a gente, que ganharam até uma certa notoriedade agora, mas que já eram bastante utilizados antes, é o termo de consentimento livre esclarecido, certo? O termo de consentimento livre esclarecido é um documento que muitas vezes ele se encontra aí até numa recomendação do Conselho Federal de Medicina, ele se parece muito com o termo de consentimento informado. Eles têm mais ou menos a mesma atribuição, que é justamente você destacar para o paciente, você vai realizar uma cirurgia, por exemplo, ou vai fazer um tratamento clínico, certo? Você vai fazer um tratamento clínico, você tem que informar para o paciente quais são as repercussões, por que ele tem que fazer o tratamento, informando tudo isso, você vai colocar isso tudo no termo de consentimento. Vai explicar o termo de consentimento. Não é entregar para o paciente e pedir para ele ler. Ele vai ler, mas você tem que explicar o conteúdo do termo de consentimento. O termo de consentimento não livra ninguém de ter que exercer o ato médico correto, e muito menos livra alguém de um processo. Ele, às vezes, é uma prova para demonstrar que você falou para o paciente o que estava acontecendo. Inclusive, pode ser até desconstituído, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Não achar que tem um termo de consentimento ali, pronto, acabou, não precisa. Você tem que fazer o ato médico perfeito, da forma como o Código de Ética diz. E o termo de assentimento, ele é geralmente utilizado por pacientes que são civilmente incapazes, né, legalmente incapazes, certo? Então, ali você vai ter o representante legal, que vai ser esclarecido, junto com a pessoa, o paciente que é incapaz, e aí o representante legal ele vai assinar aquele documento. Caso ele tenha anuência com o que está dito no documento, tá certo? Então, o termo de consentimento informado, termo de consentimento, que é um consentimento livre e esclarecido, certo? Então, a gente teve muito isso agora durante a pandemia, né? Lembrar sempre que a gente precisa também informar isso, para isso precisa de uma boa relação médico-paciente, tá certo? Então, sempre é importante você ter esse termo de consentimento. Muito se discutiu, né? Em relação ao termo de consentimento. Geralmente estava mais sedimentado para as cirurgias, só que cada vez mais ganha mais corpo em relação aos tratamentos clínicos também, mesmo não sendo cirurgias. Certo? E aí a resolução, que é essa resolução número 1 de 2016, ela até traz alguns pontos, como, por exemplo, consentimento gravado. É permitido gravar o consentimento, certo? Então, o conselho acha que sim, que pode ser gravado o consentimento, mas lembrar
pela LGPD, pela Lei Geral de Proteção de Dados, esses dados eles não podem ser vazados de forma alguma, certo? Então, ele tem que ficar na guarda do profissional. Se esse dado for vazado, sem a permissão do paciente, o profissional responde, inclusive civilmente e penalmente, tá certo? Se o paciente se recusa, ele não quer dar o consentimento, infelizmente o procedimento não pode ser feito. Mas lembrar que, como está aqui no artigo 22, deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecer sobre o procedimento a ser realizado, é vedado ao médico, certo? Salvo em caso de risco iminente de morte. Então, suponhamos que o cidadão chegou lá em choque hipovolêmico, a paciente chegou em choque hipovolêmico por cisto ovariano roto, e não vai dar tempo de você pedir vamos dizer assim, um termo de consentimento para você fazer a abordagem cirúrgica. Então, você vai fazer a abordagem cirúrgica porque eu tenho um risco iminente de óbito, tá certo? Então, o termo de consentimento, ele teria essa exceção nesse momento. Mas, no momento que você terminar a cirurgia, que a paciente estiver estável, você vai ter que falar com o acompanhante e explicar tudo o que aconteceu para o acompanhante, tá certo? É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal, isso nos casos de termo de assentimento, né? De decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de risco iminente de morte. Lembrar que você vai expor o tratamento que pode ser feito. E aí, o paciente ele tem o direito de escolha. Mas lembre-se, esse direito de escolha ele não é um direito absoluto, pessoal. Porque se o paciente tiver risco iminente de morte, você vai ter que fazer o procedimento. E você é responsável, você tem que fazer. Por que você tem que fazer? Porque você tem conhecimento técnico e sabe que se não for feito, o paciente vai a óbito. Então, qual é a nossa principal função? A nossa principal função é garantir a vida, garantir o bem-estar do paciente, tá certo? Isso não se confunde com, por exemplo, com realizar distanásia. Distanásia é você realizar um procedimento infrutífero sem embasamento legal e científico que possa trazer melhora para o paciente, ou seja, é postergar um tratamento ineficaz a um paciente e trazendo, consequentemente, uma possibilidade de sofrimento do paciente. Isso aí é distanase, isso é antiético, tá certo? Mas se o paciente pode realizar um tratamento e vir a ficar bem, aí sim é minha atribuição informá-lo e, caso necessário, fazer. Pode falar. E, professor, é o seguinte, hoje em dia muito se debate essa questão de violência obstétrica, né? Vamos estar lá um parto normal e muitas vezes se utiliza a episiotomia e hoje em dia é considerada epísio, né? Uma violência obstétrica. Mas está lá uma situação de parto vaginal com iminência de sofrimento fetal. E aí eu já vi, por exemplo, esse procedimento sendo feito justamente por questão de sofrimento fetal. Como é que o médico tem que avisar, olha, eu vou precisar fazer um epísio, ou a própria epísio já é uma violência obstétrica? Eu nunca entendi, Pronto. porque eu já vi obstetras defendendo e outros que consideram violência obstétrica de qualquer forma. Perfeito, Sara. Sua pergunta é uma pergunta extremamente atual, né? Então, assim, vou lhe responder aqui até com a experiência que eu tenho também. Então, assim, primeiro, a gente tem que... quando o paciente chega a ter sofrimento fetal, é importante que tenha descrito dentro do prontuário todo o andamento do parto. Então, por exemplo, tem partograma? É importante que tenha um partograma. Por que é importante o partograma? Porque é o documento em que você vai ver todo o sequenciamento do parto. Então, o ideal é que todo parto tenha partograma. Então, todo parto deve ter o partograma, porque ele é um documento comprovatório de todas as situações do parto. Se foi feito BCF, como é que estava a descida, se teve desaceleração, se foi feita uma cartocografia, se na cartocografia mostrou desaceleração, se ele mostrou espicas lá, né, alterações na cartocografia, tá certo? Se foi pedido uma ultrassom. Então, tudo isso tem que constar de prontuário. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é isso, tá certo? Feito tudo isso, se no momento da descida foi identificado, por exemplo, uma circular de cordão, porque pode a circular de cordão acontecer só na descida do feto, já no canal de parto, na saída. E aí a criança não está conseguindo sair, né? E aí você tenta fazer alguma manobra, e aí a criança está evoluindo com sofrimento fetal. É importante saber
qual a conduta tomar? Ou então é, por exemplo, uma situação de desproporção ou desproporção cefalopélvica, né? Você pode até fazer, mas você tem que sempre deixar muito claro, Sara, que você não tinha outro recurso para ser feito, tá certo? E aí o garantidor da vida da criança foi justamente a realização da episiotomia. O parto, ele é uma situação que ele é altamente imprevisível, né? Então, por quê? Porque, por vezes, você pode ter alterações durante a descida do parto, né? Por isso que é necessário que você tenha, por exemplo, o documento do partograma, para comprovar que a evolução do trabalho de parto vinha ocorrendo adequadamente, que depois foi que surgiu alguma intercorrência. Então, é sempre importante quem está fazendo o procedimento, quem está fazendo o parto, quem está procedendo o parto, fazer tudo isso que eu estou lhe dizendo, certo? E aí, qualquer procedimento médico, ele é justificável, certo? Ele é justificável desde que ele, de fato, seja um procedimento necessário, tá bom? Então, se ele é um procedimento necessário e você viu que houve necessidade e que foi tomadas todas as medidas ao longo do trabalho de parto, você deverá fazer o procedimento adequado para evitar o óbito do paciente. Eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você tem uma pessoa que é uma modelo. E aí ela teve uma apendicite. E aí a apendicite supurou. Você vai tentar fazer o procedimento por via endoscópica e ver que não dá. Você vai ter que reverter o paciente na laparotomia exploradora para poder limpar toda a cavidade da paciente. Tem erro aí? Não tem erro, porque o cirurgião identificou que não dava para fazer o procedimento, tinha que lavar a cavidade bem lavada, e para poder conseguir fazer isso, ele teve que fazer uma laparotomia exploradora, né? Então, eu estou dando um outro exemplo aqui, né? Isso é uma discussão muito grande, né? Entendi, professor. Entendi, professor. É porque, por exemplo, a minha mãe, ela é obstetra, né? E aí, ela às vezes, assim, fala muito até sobre essa questão dos partos que acontecem em casa. Ela mesma fala que, assim, acha um absurdo, porque às vezes não tem o médico presente. É só a doula, e aí pode acontecer justamente isso, porque é uma coisa muito imprevisível. Aí eu fico até pensando assim, acontecer alguma coisa, a responsabilidade cai para quem? Para o médico que vai atender na hora? É isso que você falou é importante. Por isso que lembre-se que tem que ter esse documentozinho chave, que é o partograma. Tá bom? O partograma, ele é o documento-chave, né, para que você esteja segurada, né? Para que você faça o atendimento adequado. Se você está em casa, você não está fazendo nada disso, não está fazendo nenhum atendimento, é meio complicado, é muito complexo você querer fazer um procedimento como um parto sem estrutura, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas fulana de tal teve, mas aí do lado do quarto onde ela estava, tinha uma UTI neonatal, uma UTI materna, aí tinha 2 médicos, 2 anestesistas, tinha todo mundo, é por isso que ela teve em casa, porque ela tinha uma estrutura de um hospital dentro de casa, né? Então, muito cuidado, o parto, ele é um momento tenso, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes você pode ter que converter um parto vaginal em um parto cesariano e sair da via de parto baixa para a via de parto alta, certo? E aí, se você não tiver um médico próximo, vai ficar difícil, né, fazer o procedimento, né? Vai ficar quase que impossível fazer, né? Então, assim, é essencial a presença do médico. No parto, eu não consigo visualizar um parto sem a presença de um médico, né? O parto sem a presença de um médico é uma coisa que eu acho que ela é essencial, porque é garantir para... O que a gente tem que garantir? O que é a garantia para a mulher? É que ela vai ter assistência a todo o tratamento. E não tem como você ter um tratamento de saúde sem a presença de um médico. Professor, se não for um óbito de feto, aí passa o traço... eu já respondi essa parte aqui, né? Que é da Isabela. Tá bom, pessoal? Então, vamos seguir aqui. Bom, muito se discute também hoje em relação ao termo de consentimento. Como vocês viram, ele é escrito, né? Mas existe termo de consentimento verbal? Existe, gente. Você também explicando ao paciente, isso vale também. Você dizendo ao paciente tudo que o que é o procedimento, né? Então, o termo de consentimento, quando ele está escrito, ele é um documento a mostrar
tudo que você falou. Mas isso não quer dizer que você não, se você não tem um documento, que você não falou tudo isso. Aí se questiona, precisa-se de uma testemunha para isso, para comprovação disso? Será que se eu tiver uma testemunha, eu estou quebrando o sigilo, né? Então, assim, ainda é uma discussão grande em relação a isso, né? E tem uma discussão gigantesca jurídica em cima disso também, médico-jurídico, tá certo? Então, o ideal é você fugir um pouco dessas coisas, faça o termo de consentimento, deve estar sido escrito mesmo, tá certo? Mas, se fizer de forma verbal, também é algo válido. Você falar que, de fato, fez deu toda a informação para o paciente. Certo? O que tem que ter no conteúdo de um termo de consentimento? Tem que ter a justificativa, os objetivos, a descrição sucinta do procedimento que vai ser realizado pelo paciente, tá bom? Tem que ter quais são os desconfortos do procedimento, quais são os benefícios e os riscos, os cuidados que o paciente deve adotar no procedimento, após o procedimento, a declaração do paciente que ele foi, de fato, informado. Tem que ter também que ele é livre para não consentir o procedimento a qualquer momento, tá certo? Que o médico explicou de forma clara o procedimento, o nome completo do paciente, do médico, o endereço, o contato telefônico, certo? Ou a impressão, ou a identificação com assinatura, ou com impressão datiloscópica do paciente, né? E vai ficar uma via para o paciente e uma via vai ficar no prontuário médico. Tá certo? Então... É do termo de consentimento, é que o senhor estava lendo? Isso. Agora, o que tem que ter no termo de consentimento? E no prontuário médico, pessoal? O prontuário médico, ele é o documento essencial. Ninguém faz... Assim como o engenheiro não constrói uma casa sem uma planta, o médico não atende um paciente sem um prontuário médico. Então, qualquer documento que vocês vão emitir, tem que ter um prontuário médico antes. Então, como eu disse a vocês, eu vou emitir um atestado. Não existe atestado médico avulso. Não existe. O que existe é um atendimento médico realizado e isso gerou um atestado médico. Tá certo? Então, ele é um meio indispensável, contendo justamente todo o histórico clínico do paciente. Tá bom? Então, eu tenho que ter lá a identificação, evolução médica diária, evolução de enfermagem dos outros profissionais, os exames laboratoriais radiológicos, o raciocínio médico, as hipóteses diagnósticas e o diagnóstico definitivo e a conduta terapêutica. Tá certo? E lembrar, o médico não pode deixar de elaborar prontuário para cada paciente. Tá certo? E nem pode negar o acesso ao prontuário ao paciente. Por exemplo, o médico não pode negar que o paciente tem acesso ao seu prontuário. Na realidade, o prontuário é do paciente. O que o médico tem é a guarda, né? A guarda do prontuário e a instituição também tem essa guarda do prontuário. Então, esse prontuário ele é do paciente, mas a guarda para evitar extravio, para fins epidemiológicos, é da instituição ou do médico, no caso de uma clínica privada e assim sucessivamente, tá certo? Outra coisa, o médico ele não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário da ficha médica. A única situação que a gente vai poder fazer isso daí, como eu disse a vocês, é poder ver por justo motivo, né? Por motivo justo, por dever legal, e quando o próprio paciente pede, ou então quando eu tenho uma situação em que o médico vai utilizar aquilo para defesa, tá certo? E a outra situação é quando eu tenho uma doença compulsória, que aí o próprio Código Penal diz, uma doença de notificação compulsória, que é o próprio Código Penal diz que nós somos obrigados a informar para a instituição, para a autoridade competente, tá certo? Tá bom? Em caso de processo penal, lembrar que quando estivermos como testemunha, se for para incriminar um determinado paciente, a gente vai ter o sigilo médico como forma de resguardo, tá certo? E o conselho, tanto o Conselho Federal como o Conselho Regional, ele tem acesso irrestrito à ficha ou ao prontuário médico a qualquer tempo, tá certo? Independentemente da autorização expressa do paciente. Aqui, gente, é uma resolução que trata também da digitalização dos documentos. Então, por exemplo, um prontuário ele vai ficar disponível, ter que ficar guardado quando ele é prontuário físico por até 20 anos em algumas situações e por até 30 anos em outras. Então, por exemplo, se o paciente é um paciente vítima de radiação ionizante, né, era um trabalhador que trabalhava com radiação ionizante, vai ter que ficar 30 anos, pelo menos, esse prontuário físico guardado. Se for em mídia digital, aí tem que ficar guardado eternamente. Tá certo? Não tem esse limite, tá bom?
que é só especificando os níveis de segurança, porque hoje a gente já tem a chamada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e que a responsabilidade por guardar esses dados é da instituição, é da clínica, é do médico. Se esses dados são vazados, o médico pode ser responsabilizado, a clínica pode ser responsabilizada, o hospital pode ser responsabilizado. Ok, pessoal. Ok. Alguma dúvida mais? Não, professor. Não, professor. Aula maravilhosa. Obrigado, gente. Obrigado. Então é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, sigamos aí para a próxima semana, né? A gente vai fazer uma práticazinha, só para fazer uma discussão sobre essa aula de hoje. Certo, professor. Tchau. Ótima aula. Beijo.